Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu me chamo José Ronaldo. Como vocês já sabem, vocês estão aqui no canal José Ronaldo, Rede Católica. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouquinho de apologética católica. Isso mesmo. E por que hoje eu trouxe aqui para vocês essa apologética? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as imagens. Muitos dos nossos irmãos católicos, até os irmãos protestantes aí, né, acham que nós católicos adoramos imagens, colocamos imagens no lugar de Cristo. Isso não é verdade. Nós vamos conversar aqui um pouquinho. Fique comigo até o final desse vídeo. Vocês vão gostar, uma boa catequese. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva-se, deixa o seu like aqui nesse canal, comenta aqui, né, no decorrer do vídeo o que você está achando aqui do tema que foi proposto para nós, tá bom? Vamos começar aqui. Eu quero que você, se você está com a sua Bíblia aí, se você não está, dá pausa nesse vídeo, busque a sua Bíblia. Vamos pegar lá Êxodo, vou abrir para vocês aqui na tela, né? Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Pode ser do versículo 18 a 20, se vocês quiserem. Mas vamos conversar aqui um pouquinho sobre o versículo 18. Só que é interessante aí, né, que vocês leiam do 18 ao 20. Tá bom? No livro do Êxodo, quando Deus manda construir a Arca da Aliança, a gente vê que ele fala o seguinte: farás 2 querubins de ouro. Olha, Deus manda fazer imagens colocadas no lugar mais sagrado. Portanto, a Bíblia não pode estar proibindo toda a imagem, porque o próprio Deus manda fazê-las. Nós vemos aí, né, que está lá em Êxodo, Deus mandando fazer 2 querubins para colocar ali, né, na arca ali. E isso, muitas das vezes, né, os nossos irmãos aí, protestantes, eles, né, com todo respeito, eles não veem isso. Mas eles só sabem julgar, falar que nós estamos adorando. Nós sabemos que adoração, nós vamos conversar isso ao longo do vídeo, adoração é um culto prestado a Deus. Nós apenas veneramos as pessoas que ali naquelas imagens estão representadas. Sabemos que as imagens não fazem nada, mas nós pedimos intercessão daquelas pessoas que podem interceder por nós. Isso é coisa, né, de intercessão, coisa que a gente conversar aí no outro vídeo. Eu sei que gente vai vir cá e vai querer comentar aqui. Pode comentar, é até bom, né, aqueles comentários respeitosos. Até bom que nós conversamos aqui um pouquinho no decorrer dos outros vídeos. Eu vou estar aqui, trazendo para vocês aqui direitinho, explicando sobre intercessão, tá bom? Vamos passar para frente aqui agora. Vamos pegar agora um outro texto, né, está lá em Números. Deixa eu pôr para vocês aqui. Números, capítulo 21, versículo 8. Se você quiser, pode ler do 8 a 9. Mas nós vamos ler aqui um pouquinho do versículo 21, capítulo 21, versículo 8. Que vai dizer, lá em Números, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Deus manda fazer a serpente de bronze. A imagem não era adorada, era sinal de fé e obediência. A imagem não é um Deus, ela aponta para Deus. Então nós vemos aí que a imagem, ela nos aponta a Cristo, ela aponta para nós o Deus, né? Olha bem para vocês verem, São João, ele anunciou ali o Salvador, anunciou a Jesus Cristo, ele era um grande profeta, que estava anunciando ali a chegada de seu primo ainda, né? São João e Jesus Cristo eram primos. Então, São João estava anunciando a chegada do seu primo. Vemos aí que os grandes santos, os grandes pais da igreja, apontam a Deus, a Jesus Cristo, que veio para redimir nossos pecados. Vamos pegar agora, né, lá 1 Reis, vou pôr para vocês aqui, capítulo 6, versículo 29.
que vai dizer o seguinte: quando o templo é construído, ele, né, é todo ornamentado com figuras esculpidas. Então Jesus, ali Deus, né, ele manda esculpir querubins e palmeiras ali. Ele manda fazer, né, pôr imagens ali dentro do templo. Deus aceita o templo. Deus habita ali. Se imagens fossem, né, realmente idolatria, Deus jamais teria aceitado aquele templo. Então nós vemos aí que Deus, ele manda colocar ali, né, o templo ali, né, no templo ali, imagens. O templo, ele teve ali imagens esculpidas. Olha, imagens não são idolatrias, sendo utilizadas ali, né, sendo ali referência para a veneração das pessoas ali esculpidas. Veneração, o que é veneração? Eu vou explicar para vocês. É homenagem àquelas pessoas que passaram a nossa vida, que nos ajudaram a chegar até Cristo. Até mesmo para a mãe, para um pai, para uma pessoa importante. Porque, pensa comigo uma coisa. Se imagem fosse idolatria, você, com todo respeito, meu irmão protestante, que tem imagem da família, então você não era para ter imagem da família. Porque está no papel, mas não deixa de ser uma imagem. Música, por exemplo, é uma imagem auditiva. Então, é uma idolatria também. Então nós devemos pensar um pouquinho, ler mais a Bíblia. Não estou dizendo que você não lê, mas nós devemos meditar, ler mais, estudar mais um pouquinho sobre a teologia católica, para depois a gente sair falando alguma coisa, com todo respeito. E nós temos aqui, né, um outro versículo bíblico, vou colocar para vocês aí, está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. São Paulo vai dizer o seguinte: Cristo é a imagem do Deus vivo. Deus se fez visível em Jesus, a encarnação legítima, a representação. Nós representamos Cristo, por ele se fez homem. Olha, Cristo foi a imagem de Deus. Deus fez Cristo a sua imagem. E também Deus fez nós também a imagem dele. Se for para a gente ver bem sobre idolatria, então Deus é o primeiro idólatra. Nós vemos lá no livro de Gênesis, quando Deus falou: faça-se o homem a minha imagem e semelhança. Então, Deus, então, se for para a gente ver nessa mentalidade, nessa teologia, Deus então foi o primeiro idólatra. Idolatria, meus irmãos, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. São ídolos. Ou seja, um cantor famoso, você colocar no lugar de Deus. Nessas pessoas, é tudo aquilo que nós colocamos, né, no lugar de Deus. Então essas pessoas famosas, se você colocar no lugar de Deus, isso é idolatria. Mas agora as imagens, né, ou melhor dizendo, as pessoas que são ali representadas por aquelas imagens, nós só temos uma veneração. Uma veneração porque elas passaram primeiro do que nós. Nós só prestamos uma pequena homenagem a essas pessoas que nos apontam a Deus, nos apontam Jesus Cristo. Tá bom? A Bíblia não proíbe imagens, ela proíbe idolatria, como nós já falamos. Nós católicos não adoramos imagens. Nós adoramos somente a Deus. Nós sabemos que a adoração é o culto, igual falei no início, prestado somente a Deus, a Cristo Jesus. As imagens nos ajudam a rezar, a lembrar e a contemplar o mistério de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus assim possa sempre te abençoando, fazendo, né, a nossa mente abrir para coisas novas. E olha, eu estou aberto a tudo e quanto é tipo de perguntas que vocês estiverem. Sejam perguntas, sejam, né, pessoas que querem tentar afirmar alguma coisa na qual a Igreja Católica supostamente esteja errada, que graças a Deus a nossa doutrina é uma doutrina que tem sentido. Nós não temos coisa errada dentro de nossa doutrina. São só a visão de quem vê, que não faz parte, só vê de longe, já está atacando que é errada. Então,
eu estou aberto aqui a diálogos, mas diálogos saudáveis, diálogos respeitosos. Peço que vocês, né, que tenham aí algum argumento contra esse vídeo, pode estar comentando. Nós estaremos aí, né, conversando no próximo vídeo sobre isso. Que Deus assim nos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.